E aí, herói, vilão, um pouco dos dois? Vamos descobrir agora. Agora sim! Olá, Lokis de todo o multiverso! Gente, o que foi esse segundo episódio da série Loki? Esse episódio foi simplesmente sensacional, um dos melhores episódios de todas as séries do Marvel Studios. E no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre tudo o que aconteceu e o que esse episódio representa para todo o universo cinematográfico da Marvel. Meu nome é Patrick e você está assistindo ao Trick Studios. Bom, e antes da gente começar esse vídeo, a TVA me mandou aqui para lembrar vocês que quem ainda não se inscreveu no canal ainda tem a chance de se inscrever, porque toda semana sai vídeo novo sobre Loki e sim, cada episódio vai ter um vídeo especial dedicado pra gente discutir tudo o que acontece nessa série. Então não esquece de se inscrever e ativar o sininho também. Bora pro vídeo. E eu já quero começar essa análise aqui dizendo que o primeiro vídeo que eu fiz do primeiro episódio de Loki tá disponível aqui no canal também. E lá eu já tinha dito que a dinâmica de dupla do Owen Wilson e do Tom Hiddleston era impagável. E nesse episódio a gente viu isso mais uma vez. E eu já começo falando sobre isso muito antes da gente falar da trama em si, porque essa dupla com certeza é uma dupla que vai ficar marcada para todo o universo Marvel como uma dupla que funcionou muito nas telas. Claro que a gente teve duplas também que funcionaram muito. Se a gente pensa o Tony Stark e o Steve Rogers, o próprio Loki e o Thor, principalmente no Thor Ragnarok, como eles trabalharam muito bem juntos. Agora nessas últimas duas séries que a gente teve, todos eles funcionam muito como duplas muito boas do MCU. Mas essa dupla, com certeza, ela consegue misturar não só a ação que a gente precisa numa série da Marvel, mas principalmente a comédia. E uma comédia que talvez não fosse dar tão certo com outras duplas, mas eles conseguem fazer dar certo. Então, de novo, aplausos para essa dupla. E assim, o episódio ele é cheio de momentos cômicos. Esse episódio especificamente, eu dei muito mais risada do que o primeiro. Nesse episódio, eles têm piadas que são muitas vezes infantis, mas o fato de serem dois burocratas numa situação totalmente extrema faz com que isso funcione muito e seja muito hilário. Sem contar que os momentos que soariam constrangedores funcionam muito para continuar essa linha narrativa e cada vez mais essa aproximação dos dois personagens. E algo que é essencial para o decorrer de uma trama e que funciona muito nesse episódio é justamente um roteiro bem construído. E isso, mesmo quem não entende muito dessa parte cinematográfica, consegue perceber que o episódio ele é muito fechadinho. Ele é um episódio que ele tem a introdução muito bem estabelecida, a construção do início da narrativa para nos preparar para chegar lá no final e descobrir coisas que estavam sendo preparadas e plantadas lá no início do episódio, funciona muito. E isso faz com que a gente consiga ainda mais ficar imerso nesse momento da história. E o próprio protagonista da trama, o Loki, funciona muito como aquela presença na série que consegue esclarecer coisas que nós, espectadores, poderíamos estar perguntando para os personagens em dados momentos. Como o Loki está estudando e tentando entender o que a AVT faz exatamente, todos os questionamentos dele funcionam para nós também, para a gente entender e compreender como é que funciona a mecânica daquele lugar. Por exemplo, no momento que ele pergunta, mas por que vocês não voltaram no primeiro incidente causado por essa variante e não impediram ela de fazer? Então a gente começa a entender quais são as leis que regem a TVA e por que a TVA não pode agir de forma talvez óbvia. Mas de novo, um ambiente de muita suspeita ainda circula a TVA para entender qual é a intenção deles. No vídeo de primeiras impressões que eu vou deixar aqui no card para quem ainda não assistiu, eu comento que a TVA, através da senhorita Minutos, diz que uma variação do tempo, a criação de um novo multiverso, não é benéfico. Porque segundo a TVA, isso poderia causar algo que já aconteceu no passado, que são as guerras de multiversos. E aí levanta essa pergunta de por que os Guardiões do Tempo escolheram essa linha do tempo especificamente para ser a linha do tempo sagrada. Porque não é à toa, não é aleatório que eles escolheram uma linha e decidiram manter ela. Por quê? Tell me! E nesse episódio, inclusive, os Guardiões do Tempo são muito mencionados, mas de novo, ninguém sabe nada sobre eles. A única pessoa que tem um pouco mais de conhecimento e tem uma ligação direta com eles é a Ravonna, que inclusive era a juíza responsável por julgar o Loki. Só que ela ainda não teve uma presença efetiva na série. Até agora ela representou essa superior, essa pessoa que comanda todos os movimentos do agente Mobius, e nesse episódio a gente consegue ver também que eles têm uma relação muito próxima, mas ela ainda não teve uma
uma grande influência na história. Então a minha aposta é que nos próximos episódios ela vai ter uma participação muito maior e vai explicar cada vez mais o que os Guardiões do Tempo querem. Porque toda essa sensação de que existe um segredo por trás dos Guardiões do Tempo nos chama atenção e chama atenção inclusive do Loki, que repetidas vezes tenta convencer o Mobius a deixar ele conhecer os Guardiões. E para isso, logo no início, quando eles vão naquela primeira investigação lá naquela tenda de circo, o Loki consegue enganar todo mundo, ou quase, para que ele conseguisse ter um passe livre e conhecer os Guardiões do Tempo. Só que claro que o Mobius matou a charada e viu que o Loki estava só tentando armar uma cilada para eles. Volto a lembrar que esse não é o Loki da linha regular da Marvel. Então ele não é aquele Loki sentimental, ele é um Loki preparado para trapacear. Então, eu ainda tenho um pouco de pé atrás com esse cara. Why never do it again? Mas para que eles consigam juntar as peças e encontrar essa variante do Loki que está sendo responsável por acabar com vários dos agentes da AVT, o Loki começa a estudar e vasculhar os arquivos da AVT. E é nesse momento de vasculhar os arquivos da AVT que ele encontra os arquivos do Ragnarok, que nada mais é do que o fim do mundo para os deuses nórdicos. Se vocês querem saber mais em detalhe, nesse vídeo aqui eu falo sobre o histórico do Loki e eu falo um pouco sobre o Ragnarok também. Mas ali de novo a gente tem um momento muito rápido de ver essa emoção do Loki, ver ele se emocionando, sendo tocado por aquele momento. Mas de novo, eu ainda tenho o pé atrás. Tô desconfiado, eu tenho que ser sincero, gente, eu tô desconfiado desse cara. Eu amo o Loki, mas eu tô desconfiado dele. But I like this. Mas é a partir desse momento que o Loki chega a uma conclusão. E numa explicação super hilária com a gente Mobius lá usando a salada do cara, ele explica que essa variante do Loki consegue se esconder em momentos de fim de mundo. Para isso eles voltam no tempo e vão até Ponteia, e aí o Loki consegue tirar a prova real de que realmente aquilo dali funciona. E assim o agente Mobius cria um pouco mais de confiança no Loki e eles vão para uma missão em 2050. Isso é uma coisa muito legal do episódio, tá? Eles viajam no tempo, eles vão para várias décadas diferentes, vários anos diferentes, então isso é muito legal. E com certeza vai ser algo cada vez mais recorrente da série. Lá em 2050, a equipe do agente Mobius chega num supermercado com o Loki e eles vão atrás da variante. Mas quem é a pessoa que consegue encontrar a variante? Sim, o próprio Loki. Não necessariamente a variante num primeiro momento, mas a variante consegue controlar o corpo de hospedeiros ali para conseguir se comunicar com o Loki. Um dos diálogos mais interessantes desse episódio, porque é o Loki because there's some serious spoilers about to come up. conversando com ele mesmo, ou ela, e debatendo ideias. É nesse momento que a gente percebe que esse Loki, como eu já tinha dito, ele não estava do lado da AVT, na verdade. Ele estava realmente tentando usar a AVT para ir atrás dos Guardiões do Tempo, para fazer tudo o que ele queria. Mas, para nossa surpresa, e principalmente a surpresa do Loki, a variante do Loki não queria encontrar os Guardiões do Tempo. Inclusive, não é a missão dela exatamente acabar com os agentes da AVT, mas sim ela precisava daqueles dispositivos de resetar o tempo pro plano dela. Mas aí depois de muito papo, muita luta, o agente Mobius consegue encontrar a agente que estava como refém dessa variante e a variante aparece pro Loki. E para surpresa de muita gente, inclusive a minha, a variante nada mais é do que a Lady Loki. Okay. Muitas teorias na internet já falavam da possibilidade da Lady Loki aparecer na série, mas ninguém imaginava que ela seria realmente essa variante dada como vilã pela AVT. E no fim das contas, a Lady Loki manda dezenas de dispositivos da AVT para diferentes momentos da linha sagrada e assim cria novas ramificações da linha do tempo. E isso causa um colapso na AVT. Começam a mandar várias equipes para vários momentos, mas são muitas ramificações que são criadas e eles não dão conta disso. Então provavelmente no próximo episódio a gente já pode ter um evento Nexus. E como a própria série já diz, o evento Nexus é quando uma linha do tempo ela começa a se ramificar de tal forma que a AVT não consegue mais reverter esse novo universo criado. E na escapada da Lady Loki, quem segue ela para talvez entender mais sobre o multiverso? O próprio Loki. Então agora é esperar para esse terceiro episódio para ver aonde eles vão parar. Mas anteriormente eu coloquei entre aspas ela como vilã, porque eu acho muito interessante a gente pensar nesses dois personagens, tanto a Lady Loki quanto o Loki, como personagens que eles estão numa linha muito mais cinza do que propriamente dizer que eles são bons ou maus. Isso inclusive é mencionado no episódio em um momento que o Loki fala que nem todo mundo é tão bom e nem todo mundo é tão ruim. E se a gente pensar em toda a trajetória do Loki, ele sempre foi um personagem que ele
jogou nos dois lados e sempre foi muito difícil definir ele. Então essa série tá mostrando de novo que talvez não seja de todo mal, nem de todo bem. É difícil definir uma pessoa só em dois aspectos. Existe toda uma infinidade de possibilidades para a gente considerar. E dentro dessa própria questão eu comecei a analisar o primeiro episódio e o segundo, todos os diálogos que ele tem. Porque no primeiro episódio o agente Mobius já começa interrogando se o Locke realmente é uma pessoa ruim, se ele tem prazer em matar as pessoas. E o Locke sempre foi esse personagem que não sabia se definir. Tanto é que no episódio ele diz que ele é filho do Lothar, mas ele foi criado pelo Odin. O Locke sempre foi um personagem que tentou provar ser digno de alguma coisa. Ser digno de ser rei, ser digno de ser um líder, ser digno de ser filho de alguém. Então eu acho interessante a gente pensar que o Locke também é esse personagem que busca a aceitação, que busca ser aceito por um povo, ser aceito por uma família, ser aceito por alguém. O próprio agente Mobius chama ele de uma criança assustada, porque dentro do personagem existe essa criança que nunca foi aceita. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente analisar quando a gente pensa no personagem. E o Locke é esse personagem que tem camadas, que é um dos personagens mais bem desenvolvidos do universo da Marvel. Então com toda essa história agora de finalmente o advento do multiverso, eu acho que é importante a gente pensar que o Locke vai conhecer outras versões dele e vai talvez se entender como esse personagem. É poético, mas segue a linha dessas séries da Marvel, como WandaVision falou sobre luto, como Falcão e Soldado Invernal falou um pouco sobre o legado, mas principalmente sobre racismo, e agora o Locke vai falar sobre aceitação, sobre saber quem eu realmente sou, no caso dele, né? E por fim, eu não posso deixar de falar, assim como eu já tinha falado nesse vídeo aqui, do final de WandaVision, a palavra dessa nova fase do Marvel Studios é multiverso. Mas agora, com essa série, esse episódio, o multiverso existe. Porque até então o multiverso era tratado como uma ideia, uma possibilidade de existência. Mas agora é a primeira vez que a gente sabe que sim, o multiverso existe. Todas as unidades temos código vermelho. Código vermelho. Ele é concreto, ele foi criado. O Locke criou o multiverso no universo cinematográfico da Marvel. Então, minha gente, é esperar pra ver os próximos capítulos dessa série. A gente tá recém no segundo episódio de 6, então tem muita coisa ainda pra desenvolver. Mas eu vou ficando por aqui, como eu disse no início, quem ainda não se inscreveu, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vai ter vídeo toda semana falando sobre cada um dos episódios de Locke. E como eu sempre digo, o like de vocês vale muito. Então já deixa um like aqui embaixo para me ajudar a divulgar esse trabalho que eu tenho feito, divulgar todos esses vídeos que a gente tem para falar sobre o Locke, para falar sobre todo esse conteúdo do Disney Plus. Também não posso falar de multiverso e esquecer de lembrar vocês que existe o Trickverso. Então, além dos vídeos aqui no YouTube, eu faço conteúdo lá no Instagram também, faço lives pra gente conversar, pra gente ter uma relação ainda mais próxima. Então, se não me segue no Instagram, já me segue agora. E eu vou ficando por aqui porque já tá na minha hora. Muito obrigado para quem ficou até o final do vídeo e até a próxima viagem para qualquer um desses outros multiversos e até o próximo episódio. Tchau, tchau!